Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje a nossa conversa vamos falar o que é que está a acontecer com o mercado de casas, tanto venda como comprar. E então, para começar a nossa conversa, hoje quero apresentar Filipe Mendes. E então, bem-vindo. Obrigado por me ter. Exatamente. E agora vamos falar um pouco sobre ti. Sabemos que és de Ludlow. Vamos falar um pouco sobre a tua família antes de começar a falar em casas e o que está a acontecer durante esta pandemia. E então, vamos falar um pouco. Diz-me um pouco sobre a tua família. Meus pais são de Portugal, do continente. Vieram de Benedita, que pertence à freguesia de Alcobaça. E eles vieram para os Estados Unidos a primeira vez em 1971. Sim. E vieram para Ludlow e foi onde é que eu nasci e fui criado. Ainda estão lá até este dia, mas já estão reformados, passam a metade do tempo em Portugal. E metade aqui. Mas a casa deles ainda lá está e o resto da família. E sabemos que Ludlow, vocês têm uma grande comunidade continental, não é? Sim. Pessoas... são também pessoas dos Açores e de Madeira, mas a maioria das pessoas são do continente e fui criado entre a cultura portuguesa e tenho muitos amigos portugueses e... Exatamente, eu lembro do meu pai levar-nos, quando éramos pequeninos, para a festa de Ludlow. Sim, para a festa da Nossa Senhora de Fátima, fazem todos os anos, no princípio de setembro, e eu fui criado também a ir lá todos os anos, sempre gostei e é uma grande festa. E é importante saber que o Filipe nasceu nos Estados Unidos, mas como estamos a ver, fala português muito bem. Sim, fui criado na casa, falava sempre português e os meus pais também mandavam-me para Portugal todos os anos para ter com meus avós e com as tias e tios e primos e nunca perdi o português. Não é perfeito, mas desarrasco-me. É muito bom. E então queríamos falar agora, vamos começar a falar. Como é que começaste no processo ou a tua carreira em real estate, não é? Tanto na venda e compra de casas. Como é que começaste a tua carreira nessa carreira? Como é que começaste nesse career, não é? Eu comecei, no fim de acabar a escola, comecei a trabalhar na construção, em muitos aspectos da construção, e na minha experiência, em que eu aprendi, quando cheguei a 2018, comecei a pensar de mudar da carreira e a experiência que eu tinha em saber na construção, pensava que podia ir para real estate. Sim. E com o que eu aprendi, podia ajudar os meus clientes em muitos aspectos, em comprar e mostrar a eles o que é que se pode ver, o que é que custa para arranjar, ou essas coisas, e para vender, e para dizer onde é que está o valor e onde é que se pode ganhar mais valor e essas coisas assim. O que é interessante, então, a tua experiência em construção ajuda muito na carreira que agora estás a fazer, não é? Que isso é importante, porque às vezes trazendo essa experiência que tu tens na construção ajuda muito, principalmente no mercado de comprar e vender casas, não foi? Sim. Ajuda a pessoas que querem comprar, para dar a eles um bocadinho mais de informação em que é que eles estão a ver. As pessoas que nunca compraram uma casa não sabem o que é que eles estão, tipo canalização, eletricidade, telhados, essas coisas. E eu posso dar uma informação dessas coisas para eles ficarem melhor informados, para se sentirem melhor quando estão a comprar. Exatamente, e sempre que sei que a nossa comunidade tem muita confiança na comunidade portuguesa, não é? Tende pessoas que falem a nossa língua e compreendem a nossa cultura na venda da casa ou no comprar uma casa, isso é muito, muito importante. E então vamos falar também agora o que é que está a acontecer, o que é que estás a ver no mercado de casas, o que é que estás a ver principalmente durante estes últimos 12 anos, durante a pandemia? Agora estamos a sentir uma mudança. Nos últimos 2 anos, durante a pandemia, estava muito a favor de pessoas a vender. A quantidade de casas que estavam à venda foram muito para baixo e depois, por isso, os interest rates dos bancos também foram para baixo e deu valor às pessoas a comprar por causa que
podiam emprestar o dinheiro por menos percentagem, mas o valor das casas foram para cima por causa disso, por causa de ser muitas pessoas a querer comprar e muito pouco casas à venda. E agora, passado estes 2 anos, estamos agora a começar a ver uma mudança do valor está a descer por causa do interesse rates estão a subir. Sim. E nunca podes ter, as duas coisas, ou tens o interest rates baixos ou tens o valor das casas baixas, não pode ser as duas coisas. Exatamente, o que nós vimos aqui, com certeza também em todos os Estados Unidos que eu ouvi dizer, é que temos a ver, principalmente na nossa área, o que acontece é que durante da pandemia, as pessoas que tinham casas, por exemplo, as casas de renda, não é? Nós temos a nossa comunidade portuguesa, tem muitas dessas casas de rendas de 3 andares, não é? E o que aconteceu é que durante a pandemia não podiam deitar os rendeiros fora, não é? Yep. O governador assinou um memorandum que disse que não podia deitar durante a pandemia, ninguém podia deitar os rendeiros fora, não é? E o que aconteceu aqui, principalmente que eu estou a falar aqui, porque o que eu vi na nossa comunidade, sim, e que nós vimos no Centro de Assistência ao Imigrante, é que as pessoas começaram a não pagar as rendas. E o que acontece é que as pessoas não começarem a pagar as rendas, mas os donos das casas tinham os seus mortgages para pagar e essa coisa toda, e o que acontece é que, por exemplo, não puderam deitar os rendeiros fora. Quando tiverem a oportunidade depois de 2 anos, já estavam cansados, não foi? De ter rendeiros que não pagaram, muitos deles infelizmente também destruírem os apartamentos, não é? E o que acontece é que os rendeiros se sentiram frustrados e, entretanto, viram que, principalmente, agora vamos falar aqui na nossa área de New Bedford, não é? Nós sabemos que o comboio vai vir, não é? Sim. Isso é uma coisa que já estamos a falar do comboio há mais de 20 anos, não é? O comboio vai vir e o que acontece é que muitas companhias de outros lados, não é? Principalmente companhias de Boston, têm essa informação e agora o que estão a fazer é que estão a comprar as casas, não é? E nós vimos durante a pandemia as pessoas estavam a vender as casas por muito mais dinheiro do que pensavam que tinha o valor, não é? E então vimos muitas pessoas da nossa comunidade, principalmente as pessoas idosas, a vender as suas casas e eles estavam a pagar muito. Teve um senhor que me disse que eles estavam a pagar $25,000 mais do que o preço que estavam a vender a casa. Estamos a ver, não é? As pessoas tiverem aquela oportunidade de vender as suas casas. Viste isso também acontecer nas outras áreas aqui, principalmente em Massachusetts? Sim, também? Sim. No estado inteiro o preço das casas subiu muito nos últimos 2 anos, quase 30%. Agora está a baixar um bocadinho, sim, mas agora está a baixar, vamos dizer, baixou 11% nos últimos 6 meses. Ainda está por cima do que estava há 2 anos, ainda ganhas mais a vender a tua casa agora para 2 anos atrás. E quando tu compras uma casa, é sempre um bom investimento. Passado um bocado de tempo, vais sempre ganhar valor na casa. É sempre um bom investimento de comprar uma casa e ganhar aquele valor. Nos últimos 2 anos subiu muito e pode passar agora um tempo que não sobe tão rápido, sim, mas passado uma grande temporada de tempo vai sempre subindo, aqui principalmente em Massachusetts. Se tu comprares uma casa e passado 15 anos tens sempre valor e equity na casa, e é bom, como é que se diz? É por isso que eu digo sempre, por exemplo, não é? A gente põe o dinheiro do banco. O dinheiro do banco, as percentagens é muito mínima, não é? Mas o que acontece é, comprando uma casa, o valor da casa vai continuar, não é? E isso não há nada, não é? Por isso que muitas pessoas que têm muito dinheiro que comprem casas, não é?
E nós temos a ver que, principalmente, que às vezes as pessoas não têm dinheiro suficiente para comprar várias casas, mas às vezes eu digo sempre, quando a pessoa compra uma casa, está pagando um mortgage, a casa um dia vai ser sua. Quando a pessoa está a pagar renda, a casa está continuando a pagar a renda, mas a casa nunca vai chegar a ser sua, não é? Sim, estás a pagar a renda e estás a pagar a mortgage da pessoa que é dono da casa, mas tu nunca ganhas valor assim. Às vezes, para as pessoas, depende, às vezes é melhor para eles rendar, mas se tu tiveres uma oportunidade de comprar, é sempre bom para ganhar esse valor em passado tempo. É sempre um bom investimento e tu tens aquilo para ti, tipo dá um senso de orgulho de ter uma coisa que é tua para tomar conta e para ganhar valor para ti próprio, em vez de ser para outra pessoa. Exatamente, isso é tanto importante. Também o que aconteceu aqui, também com certeza está acontecendo nos outros lados, é que agora estas companhias, não é? Estas que vêm cá e que estão a comprar estes apartamentos, não é? O que está a acontecer é que quando comprem os apartamentos, automaticamente a renda dobrou. Por exemplo, quem estava a pagar 750, vamos dizer, isto é só um exemplo. Quem estava a pagar $750 por um apartamento por mês, o preço aumentou com os novos donos, com estas companhias que estão a comprar a casa, aumentou para 1.200 ou 1.300. E o que acontece é que as pessoas não têm dinheiro suficiente para pagar as rendas, não é? Tenho a certeza que isso também aconteceu em vários lugares. Sim. Mas o que nós temos a ver em Massachusetts é considerado um dos estados que tem mais valor, o valor das casas está continuando sempre a subir. Sim. E também faz parte, por causa do valor das casas for para cima, as pessoas que estão a comprar as casas têm de ir buscar aquele dinheiro, os rendeiros que estão a pagar, por causa que eles tiveram a pagar muito mais dinheiro para casa do que há 2 anos atrás. E assim está tudo a ir para cima, como a gente vê agora, com a inflation, né? E o valor das casas e as rendas, essas coisas todas, faz tudo parte disso. E a gente todos temos, exatamente. Todos temos que pagar, né? Exatamente. Olha, vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com o Filipe. Levado até si pela South Coast Health, mais do que medicina.